Saudações, bem-vindos ao Tato Juris, eu sou o João. O tema de hoje é sobre o famigerado, o polêmico, o odiado imposto de renda. Mas antes da gente começar, se ajeita, pega o material e deixa aquele like no vídeo, não custa nada. E agora sim, bora resumir. Pessoal, estes são os nossos tópicos, bora começar. Nas características gerais, veremos que o imposto de renda é um tributo da espécie imposto, como o próprio nome diz. Por ser um imposto, existe vinculação? Não. Ou seja, o imposto de renda não está ligado, relacionado, vinculado a nenhum tipo de contraprestação específica. Ou seja, o valor arrecadado pode ser investido em qualquer área, em qualquer setor que o governo precisar. Não está direcionado a um setor específico, como por exemplo, diretamente para a saúde ou para a educação. Vai para onde precisar. Esse imposto, ele incide sobre o quê? Tudo o que for renda e proventos. E qual que é a diferença entre eles? Renda é o produto do capital, do trabalho ou de ambos. Como assim? É basicamente algo renovável, todo mês está lá de novo. E o que seria um produto de capital? Juros de investimento. Tanto que quando você faz uma aplicação, por exemplo, Tesouro Direto Selic, existe lá uma tabela regressiva do valor do imposto. Essa tabelinha aqui do lado dá um panorama geral de como é que funciona esse tipo de investimento e qual que é o valor da alíquota, o valor do pedaço, o valor da porcentagem de imposto de renda que você tem que pagar. E vale lembrar que esse imposto é em cima daquilo que foi rendido, em cima do rendimento, da renda. Como assim? Vamos supor que você investiu R$ 1.000, por exemplo, e depois de 2 anos você gerou R$ 3.000, ou seja, você teve um rendimento de R$ 2.000. E é em cima desses R$ 2.000 e não em cima dos 3.000 do total que você vai pagar 15%. Ah, eu deixei esses R$ 1.000 por 180 dias, gerou 1.500. Ótimo. Se você retirar esse valor, você vai ter que pagar 22,5% em cima dos 500 e não em cima do total, 1.500. E uma renda é produto do trabalho, é basicamente o salário, todo mês está lá. Já os proventos é tudo o que não for renda. Desse jeito é basicamente algo de ação finalizada. Aconteceu, acabou. Não é que tenham algo todo mês. Por exemplo, na loteria. Geralmente você ganha a loteria uma vez e ponto. Acabou. Você arrecada o prêmio, paga o que tem que ser devido em cima daquele prêmio e pronto. Nunca mais você vai ter que pagar um tributo em cima daquele valor que você ganhou. Outro exemplo é a valorização imobiliária. Então, vamos supor que você comprou uma casa por R$ 100.000 e aí você a vende por R$ 150.000. Aqui você teve um lucro de 50 mil e em cima desses R$ 50.000 você paga o imposto de renda. Esse lucro é chamado de ganho de capital. Ah, e se eu comprei por 100 e vendi por 90, tendo prejuízo? Se você tiver prejuízo ou não tiver nenhum dos dois, comprou e vendeu por 100 mil, aí não tem que se falar em imposto de renda. E quanto às indenizações? Bom, indenização não é renda nem provento. Isso porque ela não é um acréscimo ao patrimônio, é basicamente uma espécie de reposição. E por isso, a indenização não tem incidência tributária. Você não tem que pagar imposto de renda em cima de uma indenização. Então vamos supor que, por exemplo, você receba um salário todo mês de R$ 3.000. Em cima desses R$ 3.000, você tem que pagar um imposto. Mas vamos supor que você se envolveu num acidente de trânsito ou em um acidente de trabalho e acaba recebendo uma indenização de R$ 15.000. Em cima desses R$ 15.000, você não precisa pagar imposto de renda. Ok. E qual seria o fato gerador do imposto de renda? É o momento em que você recebe tanto a renda quanto o provento em um determinado período de tempo, que é conhecido como ano calendário. Então, por exemplo, a declaração do imposto de renda de 2020, você tem que informar tudo que você recebeu, tudo que foi de acréscimo de patrimônio relacionado à renda, todo mês você recebeu, ou relacionado a proventos, recebeu uma vez só, durante o ano de 2019. É basicamente assim. E quem é que tem que pagar o imposto de renda? Todo mundo que tem um acréscimo patrimonial e essa pessoa ela pode residir tanto no Brasil quanto no exterior. Por exemplo, vamos supor que a pessoa mora lá no Japão, mas ela recebe uma renda vinda do Brasil. Ela fez uma aplicação, um investimento aqui no país, aqui no Brasil, e logo em seguida ela se mudou. Essa pessoa vai continuar recebendo valores dados aqui pelo Brasil, pelo investimento feito aqui no Brasil. Então, essa pessoa, mesmo estando lá no Japão, Estados Unidos, Coreia, China, onde quer que seja, ela vai ter que pagar imposto de renda.
E o papel da União em relação ao imposto de renda é de instituí-lo. É ela quem autoriza a aplicação do imposto de renda. E esse imposto é uma das maiores fontes de renda fiscal do país. Além de tudo isso, o IR segue alguns critérios, como o critério da generalidade, ou seja, é algo geral, mas aqui é para todas as pessoas, ou seja, tanto aquelas que são físicas, o João, Maria e o Lucas, quanto as jurídicas, as empresas e lojas. E uma observação: essas pessoas físicas estão incluídas até as pessoas menores de idade, até aqueles que são civilmente incapazes, têm menos de 18 anos, só que se essa pessoa receber uma renda, ela receber proventos, ela tem que declarar o imposto de renda. Então, vamos supor que o seu sobrinho, seu filho, seu vizinho tenha 12 anos. Civilmente, ele é incapaz. Só que ele trabalha como ator mirim em uma rede de televisão e recebe, sei lá, 5 mil reais. Mesmo ele sendo incapaz, mesmo ele sendo menor de 18 anos, ele tem que pagar o imposto de renda em cima desse salário que ele recebe de 5 mil reais. Outro critério é o da universalidade. Isso também é algo geral, mas aqui é para tudo que for acréscimo de patrimônio, ou seja, tudo que for renda e tudo que for provento. E o último critério é o da progressividade. Isso quer dizer que quem tem mais, quem tem menos, paga menos. É a progressividade do valor da alíquota, da porcentagem que alguém tem que pagar. E tudo isso está em várias leis, em vários decretos, porque eles vão sempre sendo atualizados. Aqui estão alguns exemplos. Aqui no site da Receita Federal tem uma definiçãozinha bem resumida do que é esse imposto e de quem é que tem que pagá-lo. E lá no artigo 153 da nossa Constituição Federal está algumas características e critérios desse imposto. E lá no Código Tributário Nacional, no artigo 126, está mostrando que mesmo que a pessoa seja menor de 18 anos, que ela seja incapaz, ela tem responsabilidade de pagar esse imposto. Também no Código Tributário Nacional, no artigo 43, tem aqui as definições de rendas e proventos e aqui algumas súmulas dizendo que indenização não são tributáveis. E agora vamos ver as alíquotas, que segue o critério da progressividade, de quem tem mais e quem tem menos paga menos, e ela é amparada pela Lei 11.482 de 2007, que fala que a partir de 2015, ou seja, dali para frente, que é onde nós estamos agora, tem aqui uma tabelinha que vai mostrando os valores que cada um vai ter que pagar, de acordo com o valor que recebe. E o que seriam as deduções? São basicamente alguns descontos que você tem na hora de fazer o cálculo. E esses descontos podem ser tanto a contribuição para o INSS, gastos com dependentes, pensão alimentícias e descontos, deduções que a própria lei permite. Por exemplo, o INSS apresenta a seguinte tabela. Se você recebe, por exemplo, 4 mil reais, você vai contribuir com 11% desse valor para a Previdência. Agora, a pensão e os dependentes, também no site da Receita Federal, é possível ver ali que o valor pago por cada dependente é de R$ 189,59. E a pensão alimentícia não tem um valor específico, varia de caso a caso. E nesses sites, com link na descrição, você pode fazer uma simulação bem completa de quanto você recebe, do quanto você vai ser deduzido e no final quanto vai ter que pagar. E como funciona o cálculo do imposto de renda? Bom, a base de cálculo, aquilo em que vai ser aplicado a alíquota, a porcentagem, é feita da seguinte forma: tudo o que você acrescenta ao seu patrimônio, com exclusão daqueles que são isentos e não tributáveis, menos as deduções. Poxa, então existe acréscimo de patrimônio que é isento, que é não tributável? Existe, como por exemplo, os aluguéis, aquilo que é pago por fundos imobiliários. Então, se você faz esse tipo de investimento, aquilo que você recebe pago todo mês é isento. Como assim? Vamos supor que você compre 100 cotas a R$ 10 cada, ou seja, você investe R$ 1.000. E vamos supor que cada cota pague R$ 1 para você. Então, se você tem 100 cotas e cada uma te paga R$ 1, todo mês você vai receber R$ 100. Em cima desses R$ 100, você não tem que pagar tributação. Agora, nesse mesmo exemplo, só que você decide vender as suas cotas a R$ 15 cada, ou seja, você vendeu tudo a um valor total de 1.500. Então, você comprou por 1.000 e vendeu por 1.500. Você lucrou R$ 500. Em cima do lucro da cota, você tem que pagar imposto. Então, aquilo que o fundo te paga é isento, mas a valorização em cima da cota não é.
Então, vamos supor que no ano de 2019 você tenha recebido um valor total de R$ 1.500 em rendas e proventos. Só que desses R$ 1.500, 500 foram pagamentos desses fundos imobiliários. Esses pagamentos, esses aluguéis são isentos, então você retira esse valor da conta, passa a ser R$ 1.000. E em cima desses R$ 1.000 você tira o valor do INSS, caso você pague, e vamos supor que sobre R$ 800. Esses R$ 800 é o que você vai usar como base de cálculo. Vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil. Aqui no canto tem uma tabela, bem Ctrl+C, Ctrl+V do Paint, mostrando os valores da Previdência, dos dependentes e a alíquota aplicável. Então, vamos supor que você receba um salário fixo de R$ 4.000. Não é em cima desses R$ 4.000 que faremos as contas. Sendo R$ 4.000, de acordo com a tabela da Previdência, você vai contribuir com um valor de 11%. E 11% de R$ 4.000 é 440. Então, a nossa base de cálculo será o valor total que você recebe, R$ 4.000, menos o valor pago à Previdência. R$ 4.000 menos 440 é igual a 3.560. Esse 3.560 é a base de cálculo. É em cima dela que aplicaremos o valor da alíquota. Sendo um valor de R$ 3.500, o valor de tabela aplicado é de 15%. E 15% de 3.560 é R$ 534. É esse o valor que vamos ter que pagar? Não, porque ainda existe a dedução que a própria tabela do imposto de renda te permite, que aqui no caso é de R$ 354,80. Então, por fim, o valor que terá que ser pago é 534 menos a dedução dada pela tabela, menos R$ 354,80, que vai dar um valor total de R$ 179,20. Caso você queira saber esse valor anual, é só multiplicá-lo por 12. Tá, beleza, mas aqui a gente não colocou nenhum dependente nem nada do tipo. Então vamos complicar um pouco a situação. Então aqui ainda você recebe um valor de R$ 4.000. Porém, você faz hora extra e ganha 500. Ou seja, o total, o seu salário bruto, entre aspas, é de R$ 4.500 no mês. Se você fizer isso todos os meses, se você não tiver essa rotina, é só fazer esse cálculo vezes 12. Então, em cima desses R$ 4.500, o valor da contribuição para a Previdência, de acordo com a tabela, é de 11%. E 11% de 4.500 é 495. Mas aqui não paramos por aí. Vamos supor que você também tenha dois filhos, dois dependentes. E isso é diferente de pensão. Os seus filhos, os seus dependentes, você cuida deles diretamente. A pensão, não. E sendo dois filhos, dois dependentes, é multiplicar o valor deles, ou seja, no caso 2, pelo valor dado pela lei, que aqui no caso é de R$ 189,59. Então esse valor vezes 2 é R$ 379,18. Então, a nossa base de cálculo será o valor total que você recebe, 4.500, menos a soma dessas deduções. Então, se eu somar o valor da Previdência mais o valor dos meus dependentes, vai dar um total de R$ 874,18. Eu tiro esse valor dos 4.500 e sobra R$ 3.625,82. E com base nesse valor, também olhando a tabela, sua alíquota também será de 15%. E agora sim, nós aplicamos essa porcentagem, essa alíquota, em cima da nossa base de cálculo e chegamos ao valor de R$ 543,87. Esse é o valor que vai ser pago? Não, porque ainda há o desconto, a dedução dada pela própria tabela do imposto de renda, que continua sendo R$ 354,80. E aí sim, tirando um de outro, nós chegamos ao valor de R$ 189,07. Se esse padrão se mantiver durante todo o ano, multiplica por 12 e você vai saber o quanto vai ter que pagar. Resumindo, qual que é a sequência de cálculo? Você pega o seu salário, retira todas as deduções legais, previdência, dependentes, pensão e tudo mais. O valor você multiplica pela alíquota de tabela, faz a dedução que a própria tabela te dá e aí você chega ao valor. Há sites que fazem todos esses cálculos para você, mas é sempre legal a gente entender como eles são feitos.
E caso ocorra o não pagamento desse imposto, o que acontece? Bom, se esse não pagamento for uma questão de atraso, as consequências serão que você vai ter que pagar o valor mais uma multa. E essa multa é um valor mínimo de R$ 165,74, ou, a depender do caso, ela pode ser aplicada com até 20% do valor devido. Só que esses atrasos também podem ocorrer no recebimento, na restituição. Sim, caso ocorra o pagamento a mais do tributo, você tem o direito de receber essa diferença. Só que se você não fizer o pedido até um determinado prazo, você vai ser multado por isso. Então você acaba recebendo o valor que te é devido, reduzido do valor da multa. Além disso, você vai lá para o final da fila de restituição do governo. Ou seja, por ter perdido o prazo, você vai ser o último a recebê-lo. Então, vamos supor que o valor devido a ser pago era de R$ 100. Só que por algum motivo, algum erro de conta, qualquer coisa do tipo, você acaba pagando 150. Ou seja, você pagou a mais R$ 50. Então você tem o direito de receber, de restituir esses 50. Só que você tem, vamos supor, até o mês 5 para fazer esse pedido de restituição. Só que você esquece, ficou internado, aconteceu alguma coisa e você foi fazer o pedido só lá no mês 7. Por ter perdido o prazo, vamos supor que você vai receber uma multa de R$ 20. Então, no fim das contas, o valor que você vai receber vai ser o de 50 menos 20, ou seja, R$ 30. Agora, se esse não pagamento ocorrer de verdade, ou seja, não é um mero atraso, você simplesmente não paga de jeito nenhum em momento algum, nesses casos você pode acabar sendo enquadrado em crime de sonegação fiscal, na qual a pena é de detenção e multa, ou, a depender do caso, você pode responder por crimes contra a ordem tributária, em que a pena é maior, é de reclusão. E tudo isso está lá na Lei de Sonegação Fiscal, e está também na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. E agora nós chegamos a duas questões. Aqui está a primeira. Se você é novo no canal, funciona assim. Pause o vídeo, tente resolver sozinho, porque daqui a 3 segundos eu vou apresentar as respostas. Então, vamos lá. Pause o vídeo, tente responder, porque a resposta vem em 3, 2, 1. O imposto de renda é uma das maiores fontes arrecadatórias do bolo fiscal do país. E agora a questão número 2, mesma coisa, pause o vídeo, tente responder, porque a resposta vem em 3, 2, 1. A alternativa A está errada porque ela está afirmando que a base de cálculo é a renda ou o provento recebido. Se isso fosse verdade, nos exemplos que eu mostrei anteriormente, a alíquota de 15% seria aplicada em cima dos R$ 4.000 ou em cima dos 4.500. E como nós vimos, não é isso que acontece. A base de cálculo é a renda subtraída das deduções legais. E o que a alternativa A está dizendo é justamente o contrário, que a base de cálculo é o valor total que você recebe. Ela está dizendo que é a renda. Já a letra B confirma que o fato gerador é o recebimento dessas rendas em um determinado período, que no caso é o ano calendário. E é isso. Eu espero que tenham gostado e o vídeo ajudado. Se você quiser saber mais sobre os tributos em geral e os impostos em geral, vou deixar o link de cada um dos vídeos aí na descrição. E não esqueça de comentar aí embaixo também aquela matéria que você tem dificuldade e quer ver resumida aqui. Também não se esqueça de compartilhar com os amigos, porque quanto mais gente estudando, melhor. E também se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos resumos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!